Eu adoro comprar móveis antigos, e uma das coisas que eu mais acho legal é porque a gente consegue reformar e aumentar muito o valor dele. Se você tá querendo comprar seu móvel antigo e tá pensando aí em comprar pra revender ou comprar pra você mesmo, mas ter certeza que tá fazendo uma reforma que vale a pena, que vai elevar o valor dele, você vai gostar desse vídeo porque esse vídeo é pra você. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou designer de interiores e engenheiro civil e eu já comprei muitos imóveis antigos. Isso é o que eu faço profissionalmente. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês não só dicas de como fazer essas reformas, mas também mostrar como que eu fiz num dos nossos apartamentos para um cliente e que aumentou muito o valor. Essa faz parte de uma série onde a gente vai mostrar esse apartamento de vários momentos diferentes. Então, no vídeo passado, eu mostrei como comprar um apartamento antigo e agora eu vou mostrar em como reformar. A primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente vai reformar um apartamento antigo é quem decide o valor de um apartamento. A maioria das pessoas sabe que, na verdade, é a lei de oferta e demanda. Mas vocês percebem que esse é um conceito meio abstrato, que não diz exatamente o que você precisa fazer? E existe alguns conceitos que são mais fáceis de entender. Então, se a gente for pro lado da imobiliária, do corretor, de quem realmente vai dar um número para o apartamento de vocês, de quanto ele realmente custa, fica um pouco mais fácil da gente entender quais reformas realmente vão elevar o valor. Então, por mais que um dos critérios que a gente possa levar em consideração seja a oferta e demanda, eu vou focar mais do lado dos corretores, que é onde a gente realmente percebe uma eficácia maior. Se a gente for tentar fazer um imóvel pensando no que os corretores e os bancos estão procurando e considerando valiosos, além do público geral, aí sim você tem um imóvel que vai valorizar de verdade. Então, quando a gente faz as reformas nos nossos apartamentos, a gente tenta sempre aumentar o valor percebido e o valor real do imóvel, que é aquele que o banco vai calcular, que normalmente, se você for fazer um financiamento, a Caixa calcula. O primeiro item que eu quero falar é sobre como que a gente pode integrar melhor na vida moderna. Eu quero começar mostrando para vocês como foi comprado esse apartamento. Então, antes de mostrar para vocês como que a gente reformou o apartamento, eu vou mostrar para vocês qual é o apartamento que a gente comprou. Então, pessoal, aqui tá a entrada do apartamento e aqui tá o motivo pelo qual a gente decidiu comprar ele. Olha o tamanho dessa sala. Gigante, né? Aqui a gente veio com alguns móveis já que vão ficar no apartamento. Essa mesa de 10 lugares, aquela estante ali. A gente vai restaurar eles e dar um jeito de encaixar eles no projeto, que fique bem legal. E aqui era a sala de jantar e a gente vai alterar para fazer aqui a sala de estar. E virando aqui ainda na entrada, a gente tem duas portas. Essa primeira aqui seria do lavabo, aqui com o piso original em granito e a pia também, a gente vai tentar manter, principalmente essa torneirinha linda. E essa porta aqui foi bloqueada pelo lado de lá. Entrando aqui no corredor, a gente consegue ver ele aqui. Olha lá, se a gente abrir, a gente consegue ver a porta lá atrás, até para ver o trinco dela ali. Então esse armário a gente está considerando retirar. Aqui na cozinha, vocês vão ver que ela não é proporcional ao resto do apartamento. O que significa que não é que ela seja pequena, mas ela não encaixou muito bem com o tamanho do restante, né? Então a gente está vendo quais opções a gente pode fazer para alterar a cozinha e fazer ela fazer sentido. Principalmente para não ter esse isolamento tão grande da cozinha como o restante da sala, que a gente quer que fique mais perto. Passando aqui, a gente tem a lavanderia. Essa aqui é a segunda entrada do apartamento, a entrada que era a entrada de serviço, e o quarto, que era uma dispensa de empregada, né? O quarto dela. Então, aqui realmente era um quarto. Uma das primeiras vezes que eu vejo isso, um quarto que realmente poderia ser utilizado. Aqui cabe perfeitamente uma cama de solteiro e um banheirinho ali com vaso sanitário, a pia e o chuveiro. O chuveiro aqui é elétrico. Voltando lá, vocês vão ver que a gente tem uma esquisitice aqui. O que é isso? Aqui é um armário normal. Dá até para abrir aqui para vocês verem. Aqui a gente tem um shaft, que nada mais é do que um espaçamento que passa todos os encanamentos do apartamento de cima para baixo. E aqui a gente tem um segundo aquecedor de água. Esse aqui está alimentando os armários lá de trás. Vocês conseguem ver que o encanamento dele está indo lá para o shaft. Então a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso aqui, porque não faz sentido ter duas centrais, né? Virando aqui a gente tem o corredor e tá vendo que ali tem uma porta separando o espaço íntimo? Então aqui o pessoal utilizava como escritório. Vocês conseguem ver que tá até com persianas, ainda tem um lustre aqui. E aqui era uma sala mais íntima e escritório.
Esse armário aqui, junto com todos os outros que vocês vão ver, a gente vai restaurar e vai manter aqui no apartamento. Não vou pintar, vou só lixar e passar um verniz. E a ideia é manter tudo como está no original, porque isso aqui é madeira maciça e esse armário é muito bem feito. Então nós vamos manter todos os armários, tá? Virando aqui a gente tem o primeiro quarto. Esse aqui é um quarto bem grande também, mesmo sendo o menor quarto do apartamento. Já vem com guarda-roupa de 5 portas, que também a gente pensa em manter. Virando aqui, a gente tem o segundo quarto. Esse quarto é bem espaçoso. Não sei se vocês conseguem ter a mesma noção de tamanho aqui pela tela. Mas a gente consegue ver pelo guarda-roupa, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas. E não são portas pequenas, tá? São portas bem grandes. E esse armário a gente também vai restaurar para utilizar em toda a sua glória. Virando aqui, a gente tem o banheiro que atende esses 2 quartos. Então, a pia em granito, que é original, um espelho que tá um tanto quanto envelhecido já. A gente tem o vaso sanitário que já foi alterado para mais novo, então aqui dá para ver que foi reformado, e um bidê. Dá pra ver que o encanamento aqui foi alterado, então a gente não vai precisar alterar encanamento, que é uma ótima notícia. E o chuveiro aqui já é a gás. Virando aqui a gente tem a suíte. E olha o tamanho desse guarda-roupa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 portas. Fora a parte de cima ali, né? E aqui a gente tem o banheiro da suíte. Aqui tem a pia também granito original, esse espelho também envelhecido. A gente também vai retirar o bidê daqui. E também esse aqui tem um banquinho no chuveiro. Um chuveiro bem antigo. Outra esquisitice que tem aqui nesse apartamento é essa reforminha que eles fizeram aqui. Essa parede ela não é de alvenaria. Ela é de marcenaria. E é uma marcenaria bem fraquinha. Dá pra ver que ela é oca por dentro e bem molinha. Pra fazer esse segundo espaço aqui, que foi um outro closet que ela quis fazer. A ex-moradora daqui. Essa parte que a gente vai remover e vai tirar essa parede para que o quarto seja ainda maior. Então toda essa parte aqui vai sair e vai ficar uma suíte bem maior. E olha que legal, quando a gente vê esses apartamentos antigos assim, a gente tem muitas coisas diferentes, né? E uma delas que eu achei muito interessante aqui foi esse carinha aqui, ó. A gente tem aqui um cofre antigo. E olha isso, gente. Super legal. A gente conseguiu a senha dele, a chave dele, tá tudo bem completinho e vai conseguir usar. Muito interessante, né? Essa aqui é a planta original do apartamento. Vocês vão perceber que a gente entrou por essa porta, olhou aqui a sala de jantar, a sala de estar, entrou por aqui e aqui a gente tinha um armário que estava escondendo uma porta, tá? Entrando por aqui tinha aquela cozinha meio esquisita, aquela área de serviço, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e esse aqui um quarto que de fato é uma suíte. Esse banheiro aqui atendia todos esses quartos. Vocês percebem como isso aqui é algo que a gente já não usa mais? Essa é a primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Antigamente, algumas áreas eram utilizadas como áreas de serviço, principalmente a cozinha. Ela era considerada a área dos empregados. Não é uma coisa que a gente faz mais hoje, a maioria das pessoas, né? Então, a integração da cozinha com o restante da casa e tirar esses espacinhos esquisitos é o que realmente vai fazer valorizar. Uma cozinha maior valoriza bastante. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é melhorar a integração, principalmente esses espaços um pouquinho esquisitos que a gente tem nos apartamentos antigos. A segunda coisa que a gente vai conseguir resolver com o layout é aumentar a quantidade de suítes. Isso é uma coisa bem interessante, porque é um pouco difícil fazer apartamento em imóvel antigo. Dependendo do imóvel, o banheiro, você pode ou não alterar o vaso sanitário de lugar e tal, tudo isso vai depender de como foi construído. Essa é uma dúvida um pouco mais técnica que eu acho que cabe para um outro vídeo. Mas nesse imóvel aqui, a gente poderia alterar tranquilamente o encanamento sem ter que mexer com o vizinho. Porque do jeito que foi construído, o encanamento ficava em cima da laje. Então tinha a laje, o encanamento aqui e a segunda laje. Então, alterando essa laje aqui de cima, que não é estrutural, é realmente só para você poder pisar, é o piso do imóvel, a gente conseguia mexer nesse encanamento tranquilamente, nos 2 banheiros. Já para criar um terceiro banheiro, que foi o que foi mais complicado, a gente usou umas tecnologias um pouco diferentes. Um vaso sanitário
que sai para a parede, junto com um piso no chuveiro que é elevado. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vocês estão vendo esses xizinhos aqui? Isso aqui são shafts, ou espaços vazios. Vai até a cozinha, até o banheiro do pessoal que mora nos outros andares, vai ter que passar pela sua casa para ir até o esgoto lá fora. É por esses espaços vazios que eles passam. Isso é interessante de saber, porque é aqui que a gente vai ter que passar um novo encanamento. Então aqui a gente já tem duas novas dicas para vocês. Reformar e pensar em como vocês podem transformar banheiros em suítes é sempre um ponto que vai renovar e aumentar muito o valor. E o segundo é, sempre tente refazer hidráulica e elétrica. No mínimo, chame alguém para verificar se tá tudo ok. Um apartamento renovado sem alterar a elétrica e hidráulica, com certeza é um apartamento que vai te dar problema. E nada pior do que para quem tá fazendo isso em várias vezes, do que fazer um apartamento que dá errado e sujar seu nome no mercado. E para outra opção, caso você queira fazer para você mesmo, você realmente quer entrar no apartamento com tudo lindo e depois descobrir que você vai ter que quebrar tudo por causa do encanamento? Então, elétrica e hidráulica, sempre uma boa revisão. Então, deixa eu mostrar para vocês a mágica que a gente fez nesse apartamento aqui. Começou que a gente não queria 4 quartos. A gente precisava de 3 suítes. 3 suítes, com certeza vai fazer com que valha mais, sendo 4 quartos total. Então, o que a gente fez? A primeira ideia que eu tive foi fechar essa porta aqui, né? E abrir aqui. Dessa maneira, aqui já tem uma suíte. Então, uma suíte, outra suíte. E aqui tinha mais 2 quartos. Olha o que a gente criou. Eu peguei uma parte aqui da cozinha, antiga cozinha, e fechei para fazer aqui um box de banheiro. Aqui a gente colocou o vaso sanitário. Aqui a gente criou uma paredinha e eu criei uma pia aqui, ó. E abri para cá com uma porta de correr. Pronto, esse quarto aqui virou uma suíte. Já esse quarto aqui nós vamos considerar como um escritório. Na vida real ficou como uma segunda sala de TV, mas para a maioria das pessoas, principalmente pós-pandemia, um home office é praticamente standard. Então a gente começou a trabalhar nisso aqui como uma coisa mais comum entre as casas. Então teremos 3 suítes e um escritório. Só isso, mesmo se a gente não renovasse tanto assim, se a gente não fizesse uma casa linda, maravilhosa, já teria aumentado muito o valor para os corretores e bancos, porque a gente tem 3 suítes. Se a gente abrir aqui para a sala, tira essa parede, tira essa parede, tira isso aqui, tira essa parede. Pronto, a gente já tem uma sala bem maior. Se a gente tirar essa parede aqui, isso aqui vai virar a cozinha. Lembrem, isso aqui era a cozinha, a gente dobrou o tamanho da cozinha. E o que a gente está perdendo aqui? Uma área de serviço. Então, aqui onde era a cozinha, vai virar área de serviço. Esse negócio de ter um quarto para empregada já não é algo que é mais tão comum. Então, hoje em dia, a gente já não está mais considerando. Ou seja, como que ficou essa planta assim? Aqui, ó. 1, 2, 3 suítes, banheiros. A gente mudou a banheira daqui para cá e deixou um grande chuveiro. Aqui ficou 2 quartos gigantescos. O terceiro também é bem grande, mas esses dois é impressão de ser maior ainda. O banheiro aqui, ele não ficou super grande não, comparado aos outros, porque esses banheiros são bem grandes, mas é um banheiro espaçoso, considerado muito bom para os apartamentos de hoje em dia. A lavanderia ficou gigante. Gente, essa lavanderia aqui, quem que tem uma lavanderia desse tamanho em casa hoje em dia, né? E olha o tamanho dessa bancada de cozinha. A gente conseguiu colocar 2 geladeiras aqui, que depois a cliente pediu para diminuir e colocar uma geladeira aqui na lavanderia. Então essa aqui foi uma das alterações do projeto. Essa aqui virou um armário. E conectou tudo isso aqui no apartamento inteiro. Olha como esse fluxo aqui faz muito mais sentido para os apartamentos de hoje em dia. Bem melhor, né? Resolvendo essa parte aí do layout, da atualização do layout, existe outra parte que é muito importante que a gente tem que começar a pensar, que é a preservação do imóvel. O que acontece? Se imaginem comprando um imóvel dos anos 70. Aí você gosta do prédio, achou o prédio lindo, entrou no prédio, tudo dos anos 70. A gente está imaginando que é como esse aqui, totalmente preservado. Entrou, subiu o elevador, abriu a porta, até aí tudo preservado. Abriu a porta.
O que você imagina ver lá dentro que você ia gostar? Tem duas opções. Ou você vai ver um preservado, que parece uma sequência dos anos 70, mas tudo lindo e maravilhoso, aí você vai gostar. Ou a outra opção de você abrir e estar com um estilo atual, então de 2026. Se você chega lá e tá o estilo de 2026, daqui a 10 anos, qual que você vai querer abrir e ver? Duas opções, ou dos anos 70 ou o de 2036. Ou seja, não é uma boa nem para valorizar, nem pensando em realmente preservar a história do imóvel, vocês colocarem com um estilo totalmente diferente do estilo do prédio. Então, o ideal é a gente sempre pensar em como foi construído aquele prédio, qual é o estilo daquele prédio, e tentar não ser tão diferente assim. Lógico, você vai imprimir aí seu próprio estilo, qual é o tipo de sofá, não importa, mas qual é o tipo do piso, como você está fazendo o forro, as escolhas mais gerais, elas têm que ser condizentes com toda a experiência que você teve até entrar no seu imóvel. É aí que eu vejo que muita gente erra. A gente não pode simplesmente fazer um retrofit desconsiderando totalmente a história do prédio, porque daí daqui a pouco, esse imóvel que você reformou não vai ter o mesmo valor. Se for para venda, você até não vai ter um prejuízo, mas se for para sua casa, não é uma coisa muito legal. Será que faz sentido a gente fazer a nossa casa para tendência? Não faz, né? Então, como que eu fiz pra gente chegar hoje, olhar esse imóvel, ter noção que ele é uma continuidade lá do original, mas ainda se sentir num lugar que você gosta, porque ninguém quer viver lá nos anos 70, né? Você reparou no vídeo que a gente mostrou que aqui no lavabo estava com o piso original e ele era de mármore? Aquele piso de mármore, a gente viu que é original da construção e foi entregue daquele jeito pela construtora. E a gente sabe disso porque, além de ter conversado com os outros vizinhos, a gente viu que existe esse piso também no térreo. Lá na entrada, na recepção e tal, é todo em mármore branco, exatamente igual ao do banheiro. O que eu fiz? No lugar de vir aqui e colocar esse piso com um porcelanato de 2026, alguma coisa legal, eu segui esse piso de mármore cortado na mesma proporção, que é uma coisa que o pessoal já não tá mais fazendo tanto hoje. Então, ele é cortado naquela proporção pequena, mas esse é um material que, além de ser super nobre, por ter sido cortado pequeno, ficou mais barato. Só para vocês terem uma noção de valores aí, a gente conseguiu manter na faixa de R$220 o metro quadrado. Não tô dizendo que é barato, é um pouco mais caro do que os porcelanatos que a gente tem comprado por aí, mas a gente comprou apenas para essa área, então só nas áreas molhadas. O resto da casa, quando a gente levantou aquele tapete, embaixo tinha taquinho. A gente preservou o taquinho e nos lugares que a gente tirou as paredes, a gente conseguiu preservar também o taquinho. O que a gente fez? Lá naquela parte que tinha o quarto de serviço da empregada, a gente tirou aquilo, guardou todos os taquinhos, o nosso empreiteiro sensacional conseguiu tirar todos os taquinhos e manter, e a gente deu esses taquinhos pro pessoal que vai restaurar o piso. E eles tiraram taquinho por taquinho, colocaram de volta e hoje não dá pra ver onde tinha parede. Esse tipo de serviço nos poupou toda essa área aqui de piso, porque a gente só restaurou o que tinha piso de lá. Foi uma economia imensa, fazendo com que eu pudesse gastar um pouquinho mais no piso da sala. E agora eu tenho 2 pisos maciços, que tem cara dos anos 70, mas que são apreciados hoje em dia. Vocês percebem que o piso natural, ele continua sendo bem visto por várias épocas, muito mais do que o porcelanato. Se vocês pegarem a cerâmica, esses materiais mais antigos, a cerâmica dos anos 70 a gente já não gosta tanto assim. Tem gente que até curte, mas é muito pesado. Já o mármore e o taquinho, eu acho que nunca teve uma época que a gente realmente não gostou. Por quê? Porque são materiais naturais, é difícil enjoar de madeira, né? A diferença aqui, e daí é aí que eu te dou um toque, quando eu trabalho com mármore normalmente a gente usava polido. Hoje em dia, eu tô usando ele fosco. Existem várias maneiras de a gente fosquear o mármore, a gente pode conversar sobre isso no outro vídeo, mas esse mármore aqui a gente fez escovado, ou seja, ele não tem cara daquele mármore brilhante, sabe? Que dá aquela cara de novo, ele parece original lá dos anos 70. Ficou sensacional. Além disso, a gente conversou com a cliente gostou desse móvel justamente porque é um móvel clássico. Então a gente trouxe elementos ali do clássico, do tradicional, aquela coisa um pouco mais antiga, a sensação de antigo, mas sem uma época muito bem definida. Porque dessa maneira, a gente conseguiu colocar um sofá que é novo, que não ficou aquele sofá com cara de antigo. A gente fez com que todos os móveis não tivesse nada rústico, tava tudo com uma qualidade boa, tá? Nada estragado, nada com sensação de velho, preservado, muito bem preservado, inclusive, misturando o que é antigo, mais novo, o que é vintage, fazendo uma curadoria. Isso é bastante inteligente, porque no final, esse móvel, ele não ficou com cara de 2026, ele ficou atemporal. E essa cara atemporal é super legal pra ter em casa, porque um imóvel, um estilo atemporal, ele não vai vencer, ele é atemporal. Existe mais um ponto que a gente fez aqui nesse projeto que foi super divertido.
nós decidimos colocar lareiras. Sim, no plural, várias lareiras pela casa. Vocês estão vendo essa região aqui, ó? Essa aqui é uma sala com uma lareira e ela é gigantesca. Olha o tamanho desse sofá em comparação com a lareira. Ela tem quase 2 metros de largura, uma lareira bem grande. Por quê? Porque primeiro precisava deixar proporcional ao tamanho da sala, né? Segundo, para trazer aquele ar de uau. Quem tem uma lareira clássica de 2 metros na sala? Pouquíssima gente, né? E ele é um elemento que assim que você entra pela porta da frente, você vê diretamente a lareira. Se fosse para vender, esse aqui é o fator uau, que é o tipo de coisa que eu acho que todo mundo tem que ter aí na hora de fazer um projeto. Uma coisa, um diferencial muito grande que te diga, uau, eu quero muito ter uma casa desse jeito. E quais são os fatores uau que a gente entregou aqui? Essa lareira na sala, lareira nas 2 suítes. A gente até ia colocar nessa terceira suíte aqui, mas essa terceira suíte é para uma criança hoje, então a gente achou que não seria legal colocar uma lareira lá. Mas esses 2 aqui estão com lareira. Além disso, a gente fez aqui, nesse cantinho, que ficou um pouco esquisito, que a gente não podia aumentar por causa do shaft, que ficou uma coisinha meio estranha, um barzinho. Esses bares, já chegou uma época que era bem comum ter bar em casa, né? E anos 70, com certeza, era o ápice dos bares. Até os anos 90, por aí, ainda tinha bastante gente com bar em casa. Um móvel específico, com pia, com espaço para pendurar as taças. Hoje em dia já diminuiu, a gente tem visto muito aqueles carrinhos de bar, mas muito pelo tamanho dos apartamentos, né? Então a gente decidiu deixar esse espaço aqui preservado para bar, até porque a cliente lá, ela gosta bastante de vinho, então ficou um lugar bem legal para servir os vinhos. E no lugar de colocar uma pia tradicional, a gente colocou uma pia um pouquinho diferente, mas eu mostro isso no próximo vídeo. Então a gente já tem o segundo fator wall, e um terceiro que foi muito interessante, nos 3 banheiros, como a gente teve que fazer uma mudança bem grande, a gente removeu todo o piso e fez tudo novo, a gente colocou piso aquecido. Se você não é de Curitiba, você deve estar achando um pouco esquisito que eu tô falando de lareiras e piso aquecido no Brasil. Mas acreditem, aqui faz sentido. Então a gente colocou nesses espaços aqui, a gente até achou que poderia ter sido legal colocar no resto da casa, mas eu ia ter que tirar o taquinho, aí sim ia ficar muito caro. E como tem muita gente aí que, quando eu falo de piso aquecido, não tem uma noção de valores, só pra vocês terem noção, nós gastamos 3 mil pra cada um dos banheiros. Então foi 9 mil pros 3 banheiros. E eu vou te dizer que esses 3 pisos aquecidos, com certeza, vão valorizar muito mais que 9 mil o apartamento. Então, quando a gente pensa em alterações que vocês podem fazer para aumentar de fato o valor, esse é um ótimo lugar que você pode colocar, uma ótima jogada. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que é um pouco relevante para esse tipo de imóvel, é sobre o que vocês vão fazer no imóvel caso vocês queiram vender esse imóvel. Esse aqui é um imóvel que a gente valorizou bastante, mas que as clientes vão morar. Se fosse para vender, a gente teria feito muito menos móvel. Então, é um pouco diferente quando a gente pensa em vender, vocês pensaram o que vale a pena. Então, não sei se vale a pena vocês gastarem fazendo guarda-roupa, não sei se vale a pena vocês gastarem fazendo esses imóveis que os clientes podem não querer. Mas existem algumas coisas que é muito bom. Vou dar um exemplo muito simples. Tá vendo aqui na pia da lavanderia? Você já teve torneiras quentes aí na sua casa? Aqui em Curitiba é bastante comum a gente ter um tipo de aquecimento específico só para esquentar a água que vai fazer pela casa. Normalmente a gás é o que é mais comum. Eu sei que várias regiões do Brasil isso difere um pouco, tem chuveiro elétrico e tal. Mas se você põe esse central de aquecimento a gás, normalmente ele vai na lavanderia. E a quantidade de lavanderia que eu já vi que não tem aquecimento de torneira na lavanderia é muito absurdo. E eu não sei vocês, eu tô naquela fase que eu tô obcecado por percarbonato. Eu gosto de percarbonato de sódio com tudo. E você precisa colocar com água quente. E eu não tenho na minha casa uma torneira quente na lavanderia. Então o que a gente fez aqui? A gente deu um certo mimo. Todas as torneiras da casa inteira têm água quente e água fria. Isso dá uma noção de alto padrão que coloca esse imóvel em outro nível. Então, se você está aí fazendo na sua casa, pense nesses mimos. Eu dei um exemplo da água quente, mas existem outras coisas, como, por exemplo, já deixar passado o ar-condicionado, o próprio piso aquecido que a gente comentou aqui. Quais detalhes fazem sentido aí para o seu apartamento, casa, ou para o que você quiser renovar, e que vai fazer com que a pessoa sinta que aquele espaço é luxuoso. Porque é aí que você dá a sensação de que você criou um imóvel que é uma joia rara, um diferencial muito grande.
por causa desses detalhes bobos, essa é realmente a diferença de quem vai comprar um imóvel rápido ou aquele imóvel que vai ficar um tempão no mercado e não tá conseguindo vender e você não sabe por quê. Muito obrigado pelo papo, pessoal. Quem chegou até aqui, considere se inscrever. Esse imóvel, a gente tem vários outros vídeos que a gente vai mostrar pra ele. E eu vou deixar até aqui alguns spoilers pra vocês verem como que tá esse imóvel. Ficou sensacional. A chave já tá com a cliente, faz algum tempo que já tá morando lá, mas a gente trouxe esses vídeos com calma, porque eu queria fazer um conteúdo muito bom pra vocês. Então não se esqueça de se inscrever e até semana que vem. Tchau, tchau.